Eu recebi uma carta da desenvolvedora de um jogo brasileiro chamado Enigma Z, que na verdade foi um e-mail, porque quem recebe carta em pleno 2015 e eles querem você. Eu? Sim, você. Eu tô aqui no site com acesso antecipado e eles vão contratar... Como que fala isso? Contratar pra trabalhar com eles o primeiro que conseguir terminar o jogo. Tipo, trabalhar de verdade, criando enigmas e tal. Porém, o site só vai ser lançado em junho. Mas... Tá bom, chega, para com isso. Já dá pra jogar a nova atualização do jogo e já tá valendo. E eles estão até criando um clube de enigmas, só que eu não posso ainda falar como vai ser. E eu vou jogar. Mas é óbvio que eu não tô competindo, né? Então pode ficar tranquilo. Na fase 1 tem um código Morse e tá escrito: então você é do tipo que se acha esperto? Ok, código Morse, tutorial para ver se pode usar letra maiúscula, minúscula, espaço. Coisa do protocolo padrão da regra número 5 da criação de enigmas. Aí traduzindo esse código Morse dá: você é tão esperto que nem tentou responder a pergunta que fiz. Beleza, jogo troll. Então respondendo a pergunta é sim. Coloquei sim na senha. Foi. Será que eu sou o único que não sei diferenciar Cláudia Leite de Ivete Sangalo? Na fase 2 tem isso. Parabéns, gênio. Saiba que o jogo só começa agora. Ok, então tá, né? E tem RQGH. É isso aí. Isso só de olhar dá pra ver que é cifra de César, eu acho. Eu acho que eu nunca mostrei cifra de César aqui no canal, mas é bem simples. Você só precisa de um alfabeto, agora você só precisa de mais um alfabeto. Agora é só colocar assim e deslocar quantas letras você quiser. E as letras que sobrarem você coloca lá onde ficou faltando. E é só isso. Aí o A vira o C, o B vira o D, o E, e assim vai. Só que fazer isso manualmente é chato demais. Então eu coloquei num tradutor de cifra de César. Tem 25 possibilidades. E como eu sou azarado, eu comecei pelo 25. Só que a resposta é no 3. Deu. Onde fica MCXYW? Ok, eu pensei que tava invertido. Então fiz tudo de novo com várias possibilidades. Inverti, desinverti, inverti o invertimento. Tentei ver se era algum anagrama e não deu em nada. Então eu falei, deve ser algarismos romanos, que é coisa que você aprende lá na quinta série na escola. I é 1, V é 5, e atrás de algum algarismo... Meu Deus, vá direito! E atrás de algum algarismo é menos 1. Se fazer 2, menos 2, menos 3, menos 3. Só que é só até o 3, não pode ir mais que isso. X é 10, C é C e M é 1000. Só que não existe W. Então não é algarismo romano. Então fui procurar no Google MCXY. Nossa, difícil falar W. E só tem gente que jogou o jogo perguntando onde fica MCXW. Sim, esse jogo já existe há algum tempo e essa é uma versão nova, uma atualização. Então não tinha nada, só gente dando spoiler. E eu não quero spoiler. A única graça de um jogo de enigma é resolver enigma. Então eu vou ter o código pro início e pesquisei Pfalz no Google. E Pfalz é um lugar no Palatinado, que fica na Alemanha. Assim a pergunta fica: onde fica Pfalz? E Pfalz fica na Alemanha. Então coloquei Alemanha na senha. Supimpa! Desculpa. Na fase 3 tinha: você faz parte dos 70% de usuários que chegaram até aqui. Tá feliz? E embaixo tinha: não vou te fazer perder tempo dessa vez. Então eu coloquei sim na senha e apareceu: você acha que eu vou deixar a mesma resposta? E eu coloquei não. Aí apareceu: cara, você já tentou colocar Thor? Coloquei Thor e apareceu: que bom que confia em mim. Digite XD. Digitei XD e apareceu: você sabe que isso não te serviu pra nada, né? Se chegou aqui, a resposta já foi lhe dada. Quê? Então fiz tudo de novo, coloquei sim. Só que quando eu coloquei não, apareceu: cara, você já tentou colocar Thor? Ponto de interrogação. Tem 2 pontos de interrogação ali. Então eu tenho que colocar Thor, ponto de interrogação. Coloquei, foi. Mais um dia normal. Na 4 tinha um velho barbudo. Eu não sei porquê, mas eu achei que esse velho era o Karl Marx. Filósofo piton. E tinha uma frase escrito: não desista agora, a esperança é o sonho do homem acordado. Coloquei essa frase no Google e era uma frase do Aristóteles, que era um filósofo doidão lá. Coloquei Aristóteles, foi. Ok, acho que o jogo tá de palhaçada. Na fase 5 tinha uns números que, se você tem um conhecimento básico sobre internet, você sabe que isso são coordenadas. E tinha escrito: feito por. Coloquei as coordenadas no Google Maps e deu no Central Park nos Estados Unidos. Sabe aquele parque grandão lá que todo mundo fala? Oh minha nossa, o Central Park. Oh minha nossa, me parece que é o Central Park. Estou no Central Park. Então, será que eu tenho que descobrir quem foi o fazedor do Central Park? Nunca parei pra pensar que um parque era feito por alguém. Pesquisando os fazedores do Parque Central no Google, é 2 caras: Frederic Lau Almisturalve e Calvert Vaux. Ok, coloquei Frederic Lau não foi. Coloquei Calvert Vaux, também não foi. Ué? Ok, acho que escrevi errado. Coloquei de novo, não foi. Coloquei só o primeiro nome do
Covert foi. Na fase 6 tem. Se eu te desse a chance de ir pra qualquer lugar no mundo, onde você iria? Ah, isso é óbvio. Chernobyl. Não foi. Canadá? Não. Las Vegas? Não. França? Não. Turquia? Não deu. Tá. Considerando que esse enigma é de lógica, por que o jogo ia me dar uma chance de ir pra um lugar aleatório no mundo? Então, por que não o nível 7? Coloquei nível 7 na senha, não foi. Coloquei próximo nível, não foi. Coloquei fase 7, não foi. Tá legal. Não sei se eu fiz alguma coisa errada. Tem que ser isso, não tem como não ser isso. Coloquei de novo as coisas, só que sem espaço nas letras. Porque senha não tem espaço, né? E colocando fase 7... foi. Na fase 7 tá escrito: desculpe, não tem dicas escritas. E começa a tocar um código Morse. Por quê? Peguei o código Morse e coloquei no meu editor. E algumas pessoas não sabem, eu mesmo não sabia quando me apresentaram o código Morse. Mas você não precisa de uma tabela para decodificar. Então eu só peguei o áudio, coloquei no meu editor e nem precisei ouvir o áudio, é só olhar as ondas. E anotei, ponto, traço, ponto, traço, ponto, traço, traço. E agora ir no Google e colocar tradutor código Morse online decifrador de código que o Todinho usou no vídeo dele para decifrar o enigma mauzão. E colocar o código que você copiou no bloco de notas no tradutor. E tadam! Apareceu Yellow Song, música amarela. Coloquei no Google e é uma música do Coldplay. É, sabe aquele lá que canta? Coloquei Coldplay na senha, foi. Não entendi porque essa fase tá aqui, mas tá bom. Na fase 8, essa foi difícil. Tá escrito: depois dessa eu irei te respeitar. E tem um monte de pontinho. Verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho, verde, vermelho. Infinitamente. De primeiro eu pensei que fosse Braille, que é a linguagem dos cegos. Mas não tem nada a ver. Então eu separei os pontos vermelhos dos verdes e não deu em nada. Não tem o que fazer, é só pontos vermelhos, verdes e brancos. Mas tem um padrão. Os pontos brancos só aparecem depois de 8 pontos, como se estivessem separando eles. Então eu tive uma ideia. Eu contei quantos números tem no código binário e adivinha? 8, que é exatamente o tanto de pontinhos verdes e vermelhos que tem antes do pontinho branco. O código binário nunca teve o intuito de ser usado como criptografia. Ele é só como o processador do computador interpreta os dados. Mas como as pessoas são malditas, tem muitas formas de usar o código binário, como por exemplo isso. Você não precisa necessariamente de 1 e 0 para fazer código binário. Você só precisa de positivo e negativo, ou algo que indique isso. O 1 é positivo e o 0 é negativo. Presta atenção nisso, hein? Presta atenção. Sério, pode ser que daqui uns meses você precise. Vai saber. Transformando os pontos em números, considerando o verde como positivo e o vermelho como negativo, porque isso é algo intrínseco no nosso cérebro. Todo mundo enxerga o vermelho como mal e negativo e coisas assim. Transformando eles em 1 e 0, forma... Esqueci, eu não anotei, não acredito. Vou ter que fazer isso de novo, meu Deus, velho. Ok, transformei em números e coloquei num tradutor. E formou, sua dica é atum. Coloquei atum na senha, apareceu, sua resposta é... Quê? Sei lá, peixe? Foi. Então tá, né? Na fase 9 tem. Todas as fases antes dessa foram apenas um teste para saber se você pode me ajudar. Isso não é mais um jogo, conto com você. Um roubo aconteceu e nos deixou uma mensagem. Tá. Qual mensagem? E só tem isso, não tem mais nada. Coloquei na resposta: que mensagem? Quem? Onde? Cadê? Arroz? Socorro! Não tem o que fazer. Eu fui descer a barra de notificação e sem querer eu cliquei na lampadinha que eu achei que era só um detalhe. E apareceu: quer receber a dica? Que? O jogo tem dica? Como assim? Ok, cliquei em sim, tem que ver a propagandinha. Viva o capitalismo! Depois de ver a propaganda, apareceu: olhe para a tela. Tá, mas tem um problema. Eu tô olhando pra tela. Aumentei o brilho da tela e bem no cantinho lá embaixo tá escrito 7 chaves. Coloquei na senha, foi. Ué, por quê? Agora a fase 10, esse é longo demais e é muito fácil. Eu demorei por causa da minha internet de 1 mega que não carrega o Google Maps. Então vamos pular pro 11? Essa é fácil demais, não tem mais tempo. A 11 é melhor. Na fase 11 tem essa criptografia que é muito criativa, tipo... mesmo. Para ser usada ela só precisa de uns acabamentos e tá perfeita. É uma das criptografias mais criativas que eu já vi. Tem essa carinha feliz, uma bola, um coração, um 48 e uma bandeira da Argentina-Paraguai. É um desses países aí. Não tem muito o que fazer, fui ver a dica. E a dica é
out. E esse seria um grande problema. Cebolinha. E esse seria um grande problema para quem nunca mexeu num PC. Mas infelizmente não é meu caso. Esqueçam o celular da moda, comprei um PC. No teclado do computador existe um código chamado de código out. Só que ninguém no mundo que tem uma consciência pensante usa isso. É assim, você segura a tecla alt e digita um número no teclado numérico. Aí vai aparecer um símbolo que não tem no teclado. Então eu tenho que descobrir qual é o número equivalente. Já parou pra pensar como essa palavra é estranha? Equivalente? Mais um dia normal. O que eu tava falando mesmo? Então eu tenho que descobrir qual era o número equivalente ao símbolo. Pesquisei códigos alt no Google e a primeira dá 2, a segunda dá 1, a 3 dá 9 e a 4 dá 3. Então dá 2,19348 para o Uruguai, Argentina. Não tem sentido, não tem sentido. Então eu traduzi o 4 e o 8 e formou o naipe de ouro do baralho e esse símbolo esquisito. Então eu vi qual era o código do 48 e é 0. Então fica 2,1930 para a Argentina. Ok, então tem uma data. O que aconteceu em 1930? Revolução de 1930? Quê? Fui ver qual era a bandeira desse país e é Uruguai. Tudo igual essas bandeiras, velho. Então, o que aconteceu em 1930 no Uruguai? Foi a Copa do Mundo. Então eu coloquei Copa na senha. Não foi. Tinha vários países na Copa e eu comecei a colocar os nomes deles na senha. Que de ruim pode acontecer? Lugoslávia, Estados Unidos, Argentina, Quê? Foi? Eu fiquei sem entender por que foi. Então por que eu não coloquei a Argentina desde o começo? Só que eu tava esquecendo de uma coisa. O número 2. E a Argentina foi a vice-campeã da Copa do Mundo de 1930. E vice é segundo lugar, pra quem não sabe. Mind Blowers. Plot twist? Só que esse vídeo já tá grande demais. O link pra baixar o jogo tá aí na descrição. É um link da Play Store. Eu tô em primeiro no ranking. Apesar de só ter os desenvolvedores no ranking. Assiste esse vídeo aqui. Tchau. Тили-тили-бом, закрой глаза скорее.